esta foi a primeira experiência realmente assustadora que tive. Geralmente não gosto de falar sobre experiências pessoais, mas depois do que aconteceu nesse lugar, sinto que preciso compartilhar. Não sei exatamente o que era, mas nunca mais vou chegar perto de lá. Por onde começar? Basicamente, meu amigo precisava de alguém para cuidar da casa dele numa área remota e arenosa do interior de Minas Gerais, enquanto ele viajava para o Amazonas para visitar amigos e pescar. Então, tecnicamente, eu não me mudei, mas precisei de um título chamativo. Enfim, arrumei minhas coisas e fui para a casa dele. Já tinha estado lá algumas vezes antes, mas geralmente ficávamos na minha casa. Eram cerca de 30 minutos de carro e mal conseguíamos nos ver de qualquer maneira. Cheguei na casa dele, descarreguei minhas coisas do carro e entrei. O Jackson tinha saído algumas horas antes, mas ele me mandou uma mensagem dizendo onde deixou as chaves. Em pouco tempo já estava desembalado e acomodado. Quando finalmente tive tempo de me sentar, notei um bilhete no balcão que dizia algo assim: Oi, Gabriele. Obrigado mais uma vez por cuidar do lugar enquanto estou fora. Certifique-se de alimentar os cães 2 vezes por dia e fique de olho nos animais selvagens, tipo raposas. Lembre-se de desligar todas as luzes antes de anoitecer para economizar energia. Boa sorte, amigo. Agora que você sabe o essencial da minha situação e provavelmente quer que eu vá direto ao ponto, vou contar a parte assustadora. Acordei desesperadamente e olhei para o meu celular, e era 3h30 da manhã, e comecei a ouvir um arranhado, como se alguém estivesse passando as unhas num quadro negro, vindo da cozinha. Achando que era um animal selvagem, levantei-me e fui até lá. Peguei um taco de beisebol do meu amigo que ele tinha deixado em cima do sofá. Quando entrei na cozinha, localizei a origem do som. Parecia vir da janela da porta da cozinha. Então aproximei-me, ajoelhei-me e afastei a cortina. O arranhado parou e vi aqueles olhos brilhantes refletindo a luz da cozinha que eu havia acendido recentemente, me olhando da varanda. Parecia uma senhora frágil, toda de branco, me encarando com um sorriso distorcido, ou talvez fosse uma carranca. Eu a estava vendo de cabeça para baixo, então não tenho certeza. De repente, quando percebi o que estava vendo, ela foi puxada pelos degraus e sumiu na areia, como se algo a estivesse arrastando. Já estava bem escuro lá fora, mas consegui ver o contorno do corpo dela se movendo rapidamente sob a areia, afastando-se. Nunca soube que poderia correr tão rápido na minha vida. Passei a noite na cama, com o taco de beisebol do meu amigo. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e saí de lá. Antes de ir embora, verifiquei a porta onde ela estava arranhando, e com certeza havia marcas de arranhões por toda a parte inferior da porta. Todos os dias, reunia minha coragem para descer e alimentar os cães, enquanto o sol ainda brilhava, mas evitava ao máximo permanecer naquele lugar quando a noite caía. Conversei com meu amigo sobre o ocorrido e, aparentemente, ele já a tinha visto várias vezes. Ele a chama de bruxa da areia. Sei que parece piada. Estou preocupado que essa coisa seja algo maligno. Recentemente, uns 5 minutos atrás, falei com Jackson sobre a bruxa. Ele parecia quase irritado, mas me deu algumas informações interessantes. Minha primeira pergunta foi sobre o que exatamente era a criatura e há quanto tempo ele sabia sobre ela. Ele disse que realmente não sabia o que era, mas que estava lá desde que ele se mudou. Aparentemente, fala com ele e não gosta de luz. Estou começando a pensar que ligar a luz da cozinha foi o que a assustou. Perguntei se ele sabia mais alguma coisa sobre ela. Ele começou a ficar agitado e perguntou por que eu estava tão curioso de repente. Respondi educadamente que só estava perguntando por curiosidade
e pedi para ele esquecer o assunto. Então desliguei. Desde que me lembro, havia uma bruxa na minha cozinha. Apesar do rosto retorcido e do nariz torto, ela não era assustadora. Parecia mais uma decoração de Halloween. Ela estava sempre pendurada em sua vassoura sobre a pia, olhando pela janela para o quintal. Uma vez, quando eu tinha uns 7 anos, subi no balcão e peguei a bruxa da cozinha para brincar. Afinal, ela parecia uma boneca. Minha mãe chegou em casa e me encontrou brincando com ela, fazendo a bruxa voar e derrubar as Barbies da minha irmã, enquanto meus Max Steel tentavam enfrentá-la. Eu não esperava que minha mãe arrancasse a bruxa da cozinha de mim com raiva, mas foi exatamente o que ela fez. Ela disse que a bruxa não era um brinquedo, estava lá para proteger nossa família de espíritos malignos. A partir daí, minha curiosidade sobre a bruxa da cozinha só aumentou. De onde ela vinha? Qual era o nome dela? Que tipos de espíritos malignos ela mantinha longe? Por que ela era tão feia? Por que ela morava na cozinha e não, por exemplo, na sala? Meus pais fizeram o possível para responder minhas perguntas, mas eu era uma criança curiosa e imaginativa. Eles aproveitaram a oportunidade e disseram que a bruxa da cozinha não suportava bagunça e me puniria se eu não fosse organizado. Funcionou. Eu era relativamente arrumado, mesmo na adolescência. À medida que fui crescendo, meu interesse pela bruxa da cozinha diminuiu. Comecei a me interessar mais por meninas e deixei essas coisas infantis de lado. Após ingressar na faculdade, fiz a mudança para o meu próprio apartamento. Tornei-me adulto e comprei minha própria casa, mas sempre que visitava meus pais, lá estava a bruxa da cozinha, ainda em sua vassoura, olhando pela janela. Ela estava lá quando meu pai faleceu, há 9 anos. Estava lá quando minha mãe adoeceu no ano passado e quando ela finalmente faleceu, há 2 meses. Lembro-me de passar muito tempo olhando pela mesma janela da cozinha, tentando imaginar um mundo sem meus pais. O funeral foi emocionante. Minha mãe tinha muitos amigos que compareceram. As pessoas choravam. Minha irmã chorou. Eu chorei. Foi como seria de esperar da morte de um ente querido. Organizamos os assuntos dela. Vendemos a casa. E ela nos deixou um pouco de dinheiro e algumas lembranças sentimentais. Ela me deixou a bruxa da cozinha. Não pensei muito sobre isso. Simplesmente a pendurei na minha cozinha, de frente para o quintal. A morte da minha mãe me atingiu forte e eu afundei na depressão. Moro sozinho, então não tinha ninguém para me ajudar. Isso também significava que não tinha ninguém para puxar a minha orelha. Afastado do trabalho, supostamente para processar o luto e me recompor, eu usei o tempo para beber e me lamentar. As coisas da minha mãe ficaram empacotadas na sala e os pratos começaram a acumular. Parei de cozinhar e só pedia delivery. As caixas se amontoaram pela casa. Eu estava uma bagunça e acho que continuaria assim se não fosse pela noite passada. Embriagado, dormi em frente à TV novamente. Estava acostumado a acordar no meio da noite com a TV me perguntando se eu ainda estava assistindo a algum programa. Desta vez, porém, a TV estava desligada e acordei com o cheiro de comida sendo preparada. Será que eu desmaiei enquanto tentava fazer o jantar? Eu me amaldiçoei por ser tão descuidado. Poderia ter queimado a casa. Sentei-me, me xingando e prometendo que iria me recompor quando ouvi o som distintivo de alguém mexendo uma panela na cozinha. Não sou solitário. Tenho amigos, alguns bem próximos, mas nenhum que invadisse minha casa para cozinhar uma refeição. Ainda assim, alguém estava na minha casa e não fazia esforço para esconder sua presença. Meu sangue gelou ao pensar em um invasor. Procurando uma arma, meus olhos pousaram num estilete que eu não havia usado ainda. Não era o ideal, mas teria que servir. Apenas a luz sobre o fogão estava acesa na cozinha. Eu teria o elemento surpresa. Aos poucos,
Levantei-me e peguei o estilete. Fui em direção à cozinha, decidido a surpreender quem estivesse lá. A sombra da pessoa dançava nas paredes e no teto. Quem quer que fosse, era grande. Pensei em sair pela porta da frente e chamar a polícia, mas ainda estava meio bêbado e não pensei com clareza suficiente para isso. Nada me preparou para o que vi na cozinha. De pé sobre o fogão estava uma enorme bruxa. Sua cabeça pendia sobre uma grande panela de sopa, mas seus ombros quase tocavam o teto. Ela cantarolava suavemente enquanto cheirava garrafas de tempero com seu nariz longo e torto. Cabelos brancos caíam ao redor de seu rosto. Sua vassoura estava encostada na parede. Era a bruxa da cozinha. O estilete caiu da minha mão e fez um barulho no chão. Eu e a bruxa ficamos congelados. Então, horrorizado, vi seus olhos miúdos se levantarem do pote de sopa para me encarar. Eu poderia ter pensado que ela seria amigável, mas o olhar nos olhos dela era mortal. Sua colher mergulhou na panela de sopa, enquanto seu braço disparava para o lado, e seus dedos longos e ossudos se enrolaram no meu pescoço. Caí de joelhos em choque e medo. Sua cabeça girou para me encarar diretamente, e eu murchei sob seu olhar furioso. Não sei quanto tempo ela me segurou, mas comecei a perceber que não conseguia respirar. Empurrei fracamente sua mão, mas seu dedo médio era do tamanho do meu braço. Eu estava totalmente impotente nas garras da bruxa. Ela se afastou do fogão, e eu podia sentir o cheiro de poeira em seu vestido longo e preto. Ela entrou na sala, meio me carregando, meio me arrastando. Minhas pernas tremiam inutilmente, meus pés de meia lutando para se agarrar no chão de madeira. Meus pulmões queimavam e minha visão começou a ficar escura e turva. De repente, estava livre, não apenas das garras da bruxa, mas da própria gravidade. Em seguida, a gravidade voltou, e a bruxa me arremessou pela sala, em uma pilha de caixas esquecidas. Caí forte no braço esquerdo, com os olhos lacrimejando de dor. Consegui me orientar a tempo de encará-la, enquanto ela atravessava a sala em 3 passos grandes e se erguia sobre mim. Uma unha longa e crocante me cutucou forte no peito, me prendendo ao chão em meio ao meu lixo. Ela se inclinou sobre mim com a boca aberta, mostrando dentes tortos e podres e uma língua desproporcionalmente longa. Queria fechar os olhos. Se ela fosse me morder, não queria ver. Mas meus olhos se recusaram a fechar, e eu a encarei apavorado enquanto ela dizia uma palavra. Limpo. Desmaiei de medo. Acordei de manhã, ainda deitado no meio do lixo no chão. Pensei que tinha sonhado tudo. Meu braço doía, mas eu poderia facilmente ter caído no meu estado de embriaguez. Minha cabeça doía enquanto eu me levantava, e meu coração afundava ao olhar a sala com novos olhos. Eu realmente me deixei levar. Alucinações induzidas pelo álcool ou não, eu não podia continuar assim. Levantei-me e fui até a cozinha pegar sacos de lixo. A bruxa da cozinha estava pendurada ali na janela, no mesmo lugar que eu a deixei. Mas havia uma grande panela de sopa no fogão. Clara parecia ótima no começo. Claro que sim. Quero dizer, eu provavelmente não teria me mudado se ela tivesse mostrado sua verdadeira face desde o início. Na verdade, isso é mentira. Eu estava desesperado e todas as bandeiras vermelhas do mundo não teriam me impedido de entrar. Minha única outra opção era me tornar um sem-teto, pois estava prestes a ser despejado do meu apartamento na universidade depois de me formar. Além disso, o mercado imobiliário na minha cidade era literalmente um inferno, então fiquei feliz quando encontrei um lugar que eu podia pagar. Clara parecia ótima ao telefone e me convidou para ver o apartamento. 2 quartos, uma sala com cozinha americana e um banheiro de tamanho decente. Ela me recebeu com um sorriso amigável e me mostrou o lugar. O interior era um pouco minimalista, com móveis em preto e branco e algumas peças de arte. A cozinha estava limpa e ela tinha uma tonelada de especiarias.
Podemos dividir tudo na cozinha. Acho que é mais fácil assim. Se você não quiser compartilhar mantimentos, tudo bem. Mas se quiser usar qualquer uma das minhas coisas, pode, disse ela durante o tour. Ah, compartilhar é bom, sorri. Eu queria que ela gostasse de mim. Eu precisava daquele quarto. E eu não tinha certeza se ser um cara poderia ser um problema. Eu não precisava ficar nervoso, no entanto, Clara me adorava. Ela me ligou na manhã seguinte após o tour e me ofereceu o quarto. E eu aceitei imediatamente. Senti uma ótima vibração tanto dela quanto do lugar. E tenho que admitir que quando ela sorriu para mim durante aquele primeiro tour com seus olhos verdes venenosos, eu posso ter me sentido um pouco hipnotizado também. Mas não mais. Não depois de passar pelo inferno com aquela miserável. Durante o tour, ela nunca me mostrou seu próprio quarto, que mais tarde descobri ser o oposto do apartamento estéril e limpo. Seu quarto estava cheio de copos e recipientes com coisas diferentes que eu não reconhecia. Ela tinha todos os tipos de velas diferentes e uma tonelada de livros estranhos no chão, embaixo da cama e nas prateleiras. Havia cerca de 15 travesseiros na cama e um monte de abajures espalhados. Clara nunca me mostrou o quarto dela. Eu quebrei uma vez quando ela não estava em casa. Sim, eu sei que soa mal, mas houve uma razão para isso que eu juro. As consequências da guerra que minha colega de apartamento iniciou. Tudo começou com o bilhete passivo-agressivo que ela deixou na porta da geladeira sem motivo algum. Foi apenas um dia depois que eu me mudei e eu juro que ainda nem tinha dado a essa garota um motivo para me odiar. Regras da casa. Regra 1. Sem hóspedes depois da 1 da manhã. Regra 2. Qualquer visitante deve ser anunciado primeiro. Regra 3. Sem animais de estimação. Regra 4. Áreas compartilhadas devem ficar limpas em todos os momentos. Regra 5. Não entre no meu quarto sem permissão. Ela entrou no momento em que eu estava lendo as regras e sorriu como se aquela lista fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo bem? Teve uma boa primeira noite? Ela perguntou e sorriu para mim. Sim, com certeza, respondi, e depois apontei o dedo para o pedaço de papel com a sobrancelha levantada. Então, acabei de encontrar isso. Ah, sim, desculpe. Eu sempre compartilho isso quando tenho um novo colega de apartamento. É importante que o lugar mantenha as coisas como deveriam ser. Os outros realmente não foram tão bons, mas eu tenho um sentimento tão bom sobre você. Ela sorriu novamente e parecia tão genuína que eu tive que sorrir de volta. Ah, sim, eu também. Se eu trouxer uma menina, não tenho que expulsá-la à 1 da manhã, certo? Eu brinquei. Ela riu. Estou muito feliz que você se mudou para cá, Júlio. Eu nem acho que eu te escolhi. O apartamento escolheu. Tentei rir educadamente, mas soou estranho e forçado. Para ser perfeitamente honesto, eu tinha certeza de que era tudo uma grande piada no início. As coisas que ela dizia aleatoriamente sobre o apartamento e suas regras estranhas. Mas aquela garota estava morta de séria, como eu descobriria mais cedo ou mais tarde. Uma vez deixei uma tigela de cereais meio vazia sobre a mesa antes de sair, e quando voltei, Clara a tinha jogado na minha cama. Eu não conseguia tirar o cheiro de leite estragado do meu quarto por dias. Outra vez, meu amigo Mateus veio espontaneamente, e quando Clara o viu, ela agiu super bem, e até fez uma xícara de chá para ele. Como Mateus me disse mais tarde, ele passou o dia seguinte inteiro vomitando. Claro, isso poderia ter sido apenas uma coincidência, mas ela agiu friamente comigo depois daquela noite. As boas vibrações estavam mortas. E esses foram apenas alguns exemplos de nossas idas e vindas. A guerra tinha começado e foi ficando cada vez pior. Fiz uma festa enorme em casa. E a Clara, de alguma forma, conseguiu convencer todos os meus amigos de que eu era uma pessoa vil e nojenta. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Seu carisma era magicamente persuasivo.
Quando meus amigos começaram a me evitar, decidi comprar um par de pássaros. Eu os chamei de Júlia e Claros, que minha colega de apartamento não achou nada engraçado. Alguns dias depois, voltei para uma gaiola aberta, uma sala cheia de penas de pássaros e respingos de sangue. Talvez eu devesse ter saído então, mas senti a necessidade de enfrentar aquele psicopata. Gritei pela Clara, mas ela não estava em casa. Não posso nem dizer com certeza se estava mais irritado ou com medo. Pensando nisso agora, eu deveria ter saído naquele momento para nunca mais voltar. Clara não era normal. Ela parecia bonita e agia bem na frente de estranhos, mas era perigosa. Não sei por que não saí. Talvez eu estivesse com raiva demais para pensar direito. Então, em vez de correr, decidi invadir o quarto dela. Como mencionei, foi muito mais bizarro do que eu imaginava. Havia tanta coisa e desordem que eu não tinha certeza do que fazer a seguir. Meu plano inicial era destruir o quarto dela, mas em vez disso, decidi vasculhar suas coisas para encontrar algo que ela amasse e destruí-lo. Deixe um recado para ela e depois caia fora. Eu sabia que Clara era estranha e claramente tinha problemas de raiva, mas ainda não esperava encontrar as coisas que encontrei. Havia algo de satânico nesta sala. Encontrei livros escritos em latim, celta ou o que quer que seja. Papéis com anagramas, xingamentos, listas estranhas. Tudo ainda um pouco bizarro, eu acho. Mas então eu encontrei as pinturas. Pinturas minhas. Retratos onde ela queimou meus olhos com um isqueiro e encheu os buracos vazios com tinta vermelha. Outra onde meus olhos estavam bem abertos, a carne do meu nariz estava se deteriorando e os ossos estavam aparecendo. Outra com dezenas de larvas saindo da minha boca. Não eram só os quadros, o quarto dela me fazia passar mal. Senti náuseas e tonturas, e por um tempo, acho que até perdi a noção do tempo. Meu sangue estava congelando. Eu não conseguia me mexer. Por um segundo, minha respiração parou, e foi aí que ouvi a porta se fechar atrás de mim. O que aconteceu depois está um pouco embaçado na minha cabeça. A gente brigou e a Clara gritou coisas que eu não entendia. Acho que a empurrei. Tentei tirá-la do caminho para sair. Ela caiu, e eu peguei a lâmpada da mesa mais próxima de mim e joguei nela. Espirrou sangue, mas Clara ainda se movia. Eu estava completamente no modo sobrevivência, não pensando direito, mas ela também. Finalmente consegui passar e sair do quarto dela. Corri pela sala em direção à porta, mas quando tentei sair do apartamento, não consegui. Eu fisicamente não conseguia sair. Algo me impedia. Clara, de alguma forma, me prendeu a esse lugar. Ela lançou um feitiço em mim. Essa era a única explicação que fazia sentido para mim. Continuei tentando sair, mas simplesmente não era possível. Isso de novo? Vamos lá, Júlio. Achei que estávamos progredindo. Virei-me lentamente, assustado e confuso, para ver Clara, parada, parecendo completamente bem. Nem um arranhão, nem sangue. Ela inclinou a cabeça e me olhou com olhos que pareciam mais cansados do que irritados. O que está acontecendo? Sussurrei. O que você fez comigo, sua bruxa maldita? Ela revirou os olhos. Eu não sou bruxa, Júlio. Vamos lá. Temos essa luta pelo menos uma vez por semana há meses. Você pode fazer sua memória funcionar, por favor? Isso está ficando exaustivo. Eu não consigo lidar com essa montanha-russa. Clara foi interrompida pelo som de pássaros tuitando, em voz alta, como se estivessem neste apartamento. E eu poderia jurar que soava como Júlia, mas ela e Claros morreram meses atrás. Meses? Clara revirou os olhos e suspirou profundamente, como se estivesse lidando com um problema recorrente. Você precisa entender, Júlio, que isso não é fácil para mim também. Eu não queria isso. Quando percebi que você ainda estava aqui, achei que fosse apenas culpa, algo psicológico. Mas então você começou a aparecer, a interagir com o ambiente. Não é fácil para mim ter um fantasma como colega de quarto.
Eu balancei a cabeça, ainda tentando processar tudo. E quanto às pinturas, aqueles retratos horríveis de mim? Ah, isso? Clara deu de ombros. Eu estava tentando arranjar um jeito de fazer você sair daqui. Pensei que se te amedrontasse o bastante, você partiria. Mas parece que você está tão enredado aqui quanto eu. Então estamos presos um ao outro, é isso? Eu perguntei, sentindo uma mistura de desespero e resignação. Parece que sim. A não ser que eu descubra uma maneira de libertar você, ou você encontre um jeito de sair daqui. Até lá, estamos nessa juntos. Ela se levantou e se aproximou da janela, olhando para fora com uma expressão pensativa. Eu já pesquisei muitas coisas sobre o ocultismo, espiritismo, qualquer coisa que pudesse ajudar, mas nada funciona. Você é um caso único, Júlio. Nunca ouvi falar de algo assim. Sentei-me no chão, sentindo o peso da situação. Eu só queria ter uma vida normal, e agora estou aqui, morto e preso com você. Eu sei, e sinto muito por isso. Clara se virou para mim, seus olhos verdes agora parecendo mais humanos, quase tristes. Mas, enquanto não encontramos uma solução, vamos tentar não nos matar novamente, certo? Eu ri, um som seco e sem humor. Sim, acho que podemos tentar. Os meses se arrastaram e Clara e eu caímos em uma rotina estranha. Eu vagava pelo apartamento observando-a enquanto ela fazia suas pesquisas, tentando encontrar uma maneira de nos libertar dessa situação. Às vezes ela me mostrava livros e rituais, perguntando se algo parecia familiar. Mas minha memória continuava fragmentada, com buracos que eu não conseguia preencher. Com o tempo, comecei a perceber que Clara, apesar de tudo, também estava presa em seu próprio inferno. Ela não tinha mais uma vida social, não podia trazer ninguém para o apartamento, e sua obsessão em encontrar respostas a consumia. Era como se estivéssemos em uma dança macabra, ambos tentando encontrar uma saída. Numa noite, enquanto Clara dormia, eu me sentei ao lado da cama dela e observei seu rosto tranquilo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, não conseguia sentir mais raiva. Talvez fosse a resignação, ou talvez o fato de que eu também não era inocente nessa história. Nós éramos vítimas e algozes um do outro. Uma madrugada, Clara acordou de repente, ofegante, e me encontrou sentado ao lado da cama. Júlio, tive um sonho estranho. Acho que pode haver uma maneira de resolver isso, mas vai ser arriscado. Estou disposto a tentar qualquer coisa, eu disse, sentindo uma centelha de esperança. Clara me explicou seu plano, envolvendo um ritual complexo que ela havia descoberto em um dos livros antigos. Requeria preparação e precisão, e um erro poderia nos deixar ainda mais presos. Ou pior, passamos semanas nos preparando. Clara traçou os círculos e símbolos no chão. Estudou cada passo meticulosamente, e eu, mesmo cético, a ajudei como pude. Na noite do ritual, o ar estava carregado de tensão. Clara começou a recitar as palavras em uma língua antiga e senti uma energia estranha no ar. De repente, tudo ficou em silêncio. Uma força invisível me puxou e, por um momento, senti como se estivesse flutuando entre dois mundos. A dor e o medo desapareceram e senti uma paz indescritível. Quando abri os olhos, estava deitado no chão do apartamento. Clara estava ao meu lado, parecendo exausta, mas com um sorriso de alívio no rosto. Funcionou? Perguntei ainda atordoado. Clara acenou com a cabeça. Sim, você está livre. Eu me levantei, sentindo-me mais leve do que nunca. Olhei ao redor e, pela primeira vez em meses, senti esperança. Clara me abraçou, um gesto de reconciliação e despedida. Obrigado, Clara, por tudo. Vá, Júlio, viva sua vida ou o que resta dela. E lembre-se, eu também estou tentando fazer o meu melhor. Dei um último olhar para o apartamento que havia sido minha prisão e saí. O mundo lá fora parecia novo e cheio de possibilidades,
e embora a jornada fosse incerta, eu sabia que estava finalmente livre para seguir em frente. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.